E opa, bom com vocês? Hoje daqui estamos de obra nova para vocês. Só que antes de nós irmos para o assunto principal do vídeo, eu queria estar recomendando um dos melhores canais de resumo de Webtoon. Nosso mano está entrando na melhor comunidade que construímos. Ele estará trazendo vídeos diferenciados com obras diferentes. E se é que me entende. Com isso, eu vim aqui pedir um apoio a vocês para que se inscrevesse no canal dele. E para quem cola lá, não se esqueça de comentar que veio pelo meu canal. Eu conto com o apoio de vocês. Continuando então com o nosso vídeo. Nosso prota aqui, em sua vida passada, era um cara bonito. Ele facilmente pegava várias mulheres, porém, ele era um médico científico e em um dos seus trabalhos, ele acidentalmente causou um acidente com ele mesmo. Agora, todas as mulheres tentam ignorar ele, mas nossa história começa com o nosso prota acordando em um quarto totalmente desconhecido. Ele se levanta. Em seguida, ele se olha no espelho, onde começa a se perguntar aonde estava, mas já no momento, ele fica bastante feliz. Em sua vida passada, o cara era um médico de qualidade, ele tinha bastante relevância, mas devido a um acidente, ele se feriu gravemente. Seu rosto ficou totalmente desfigurado. Devido a isso, todas as mulheres passou a odiar o cara. Mesmo todo desfigurado, ele não parou. Ele se juntou a uma equipe de pesquisa, e devido a isso, ele conseguiu ganhar uma fama boa. O lugar onde que ele estava para finalizar uma pesquisa sua. Porém, atrás de si, uma bomba resolveu cair no lugar onde que ele está. Vendo essa bomba, ele finalmente pensa que ele vai ser finalmente livre desse corpo. Só que porém, o moleque agora voltou à vida no corpo de um cara. Mas esse cara é um pouco gado. Em sua vida, ele ficou doido por uma mina aí. Foi tão doido que ele resolveu querer se casar com ela na primeira vez. Mesmo ela tendo uma doença, ele queria ela mesmo. Após um tempo, ela se recuperou daquela doença. Ela, que antes não era uma pessoa reconhecida, se tornou uma das belezas desse mundo. Ela, antes, vivia uma vida de luxo. Nosso prota, não. Mesmo assim, o nosso gadão resolveu querer ficar ali. Mesmo que ele não esteja tendo algumas noites brilhantes com ela, ele queria ficar ao seu lado. Porém, em um certo dia, o nosso protagonista ficou doente. Mas agora que ele está no corpo desse gado, ele vai tentar arrumar um pouquinho a sua imagem do gado mais guerreiro desse lugar. Agora, parado e pensando o que iria utilizar para conseguir arrumar a sua reputação, ele escuta um bate-papo do lado de fora. Elas dizem que o nosso prota nesse momento nem nesse mundo já deve mais estar. Entrando para ver se ele já morreu, ela se surpreende, pois elas viu ele em pé parado. Vendo que ele está vivo, ela apenas sai desse lugar. Ainda pensando que elas estão tentando matar o moleque, ele dá uma ignorada, pois já em seguida, em sua frente um PC, o vulgo nosso sistema, aparece. Seu PC tinha tudo que ele vai precisar nessa vida. Todas as informações que ele aprendeu em sua vida passada, ele vai poder utilizar isso daqui agora. Além disso, seus olhos estavam estranhos. Ele agora conseguia ver através de tudo. Surpreso por isso, ele começa a se perguntar se podia fazer isso ficar um pouco mais roubado, pensando como poderia estar conseguindo mais hack. Alguém do lado de fora entra no lugar onde que ele está. Essa era a nossa morena. Ela, quando entra, nosso protagonista percebe uma coisa. Isso era sobre o do porquê aquele moleque era gado dela. Junto com ela, vem já um médico. Esse só está aqui para ver como o moleque estava. Por sua surpresa, o moleque estava até que o normal, coisa que ambos não queriam. Mas mudando de ideia, ela tenta fazer um pouquinho de drama aqui. Porém, a sua atuação de novela estava ruim. Porém, então assim na porta, um brutamonte entra no lugar onde que eles estão. Nesse quarto, esse brutamonte começa a andar na direção de sua casada. Chegando perto de nossa casada, esse toma essa casada de nosso protagonista. Nosso prota se perguntava se já foi corno antes ou estava sendo corno nesse momento todo. Por essa tem uma atuação um pouco ruim, ele apenas entra no meio dessa brincadeira. Eles queriam que nosso meninão metesse o pé desse lugar. Apenas aceitando essa ideia, os dois saem dali. Saindo, já podemos ver um sorriso surgindo no rosto do moleque. Ele agora não estava mais afim dessa morena. Agora que ele tem um corpo um pouco mais atraente, ele vai estar indo atrás das filhas dos nobres. Mesmo sendo conhecido como o mais inútil desse mundo, ele vai tentar mudar um pouco essa sua reputação. Com ideia na mente de mudar isso, na porta já aparecem os guardas. Esse expulsa o moleque desse lugar onde que ele está. Mas antes dele ser jogado fora, ele escuta uma conversa boa. Isso era sobre de uma princesa aí que resolveu se casar com um certo cara, pois ambos tinham uma boa reputação. Caso isso funcione, as coisas para esses caras do fundo poderão melhorar um pouco, mas nosso prota vê uma oportunidade nisso. Ele se vê chegando primeiro nela. Já com essa ideia bela na mente, ele acaba seguindo em frente. Saindo daquele lugar, nós já podemos ver a nossa casada. Por ter perdido esse casamento de agora a pouco, a sua reputação, que era antes boa, acabou caindo um pouco, mas isso fazia parte do plano desse velho. E enquanto nosso meninão seguia um certo rumo, do seu lado do nada, um grupo de figurantes aparece. Esse apenas pega ele
e leva logo em seguida para um outro lugar. Chegando nesse lugar, o nosso protagonista consegue ver uns caras cavando um buraco. Sabendo que seu fim será logo aqui, ele tenta fazer algumas coisas, mas suas tentativas não acabam saindo em nada. Porém, ele tenta utilizar sua habilidade de ver por trás de tudo. Utilizando essa habilidade, ele consegue ver que esse bruta estava com uma agulha enfiada no meio dele. Ele, que via isso, tenta avisar ele. Avisando, ele faz uma troca. Essa troca seria em retirar aquilo, em troca deixaria ele vivo. Esse bruta, no momento, ele fica bastante surpreso. O idiota, que é conhecido como o mais fracassado, é bem esperto no fim. Ele até que queria deixar ele viver, porém, a sua família pegou uma certa quantidade alta de dinheiro dele e nunca pagou. Por não ter pagado, isso daqui não levou a nada no fim. Agora que, prestes para morrer, eles falam para o nosso prota que não precisava se preocupar com a família, pois caso terminasse com ele daqui agora, iriam atrás dele. Ouvindo isso, ele apenas faz o básico. Ele dizia que iriam pagar para ele o dobro que devia. Dando uma opção de 10 dias, esse brutamonte daqui acha muito. Ele então fecha a proposta em 3 dias. Aceitando isso, ele apenas sai desse lugar. Mas logo em seguida ele para um pouco e começa a se perguntar como iria conseguir arrumar tanta grana em pouco tempo. Ele, em sua vida passada, foi um médico. Sabendo disso, ele pretenderia utilizar essas suas habilidades em pessoas que vivem em um lugar um pouco afastado. Enquanto ele pensava em ganhar dinheiro, de um outro lado já podemos ver o pai do moleque. Esse só estava o pó nessa cama. Antes, ele fazia de tudo para estar conseguindo arrastar o nosso protagonista daquela casa. Mas sua tentativa no fim nunca deu certo. Mesmo só o pó, ele queria se levantar. Ele queria arrastar o nosso protagonista de volta para sua casa. Já que antes, ele não queria voltar de jeito nenhum para esse lugar. Na tentativa de arrastar ele de volta, não foi só esse cara. Em si, seus irmãos. Tudo só o pó. Do lado de fora, o nosso meninão escutava tudo isso. Sabendo que uma vida de gado não é fácil, ele apenas entra no lugar onde que ele vivia antes. Entrando, ele pede desculpas por estar vivendo aquela vida de gado. Mas por voltar no tipo do nada, a sua família toda fica bastante surpresa por ver ele aqui. Por agora que ela sabe que o nosso protagonista não é mais um gadão guerreiro, ela apenas abraça o moleque, acreditando que agora o moleque vai ser uma pessoa um pouco normal. Ele também se desculpa com o seu pai por ter feito ele passar por algumas coisas só um pouco maluco. Só que eles aceitam numa boa. Nosso protagonista fica bastante surpreso, pois eles conseguiram aceitar seu retorno facilmente. Já agora que eles estão devendo até o talo, eles irão trabalhar um pouco para estar conseguindo pagar o que devia. Mas no momento, nosso protagonista tinha uma prioridade. Essa era cuidar da doença do pai de nosso prota. Tocando em sua testa, ele já utiliza aquela sua habilidade de visão raio-x. Ele vê que suas condições internas estavam um pouco meio que ruim, mas ele poderia estar cuidando dele. Só que para cuidar dele, ele vai precisar esperar para um outro dia, pois ele vai precisar encontrar algumas ervas para cuidar dele. Depois disso, ele pede para que seu irmão mais novo para deixar ele olhar a perna para ver como está o estrago. Vendo isso, ele pede para que seu irmão parasse de se jogar no meio de carruagem para conseguir chantagear alguns ricos aí. Mas ele vê que não era isso. E isso que fez quebrar a perna foi uns malucos aí de uma família doida que resolveu fazer isso. Mas já nem ligando para isso, no outro dia o nosso protagonista sobe uma montanha, onde lá ele consegue essa tal erva. Com essa erva, ele consegue curar facilmente a doença do pai de nosso protagonista. A mãe de nosso prota, ao ver isso, vê que nosso protagonista tinha potencial de economizar uma grana, para que eles pudessem abrir um tipo de uma clínica. Já com essa clínica, nosso protagonista poderia estar se casando com algumas pessoas aí. Nosso prota, que ficou bastante surpreso com a escolha da mãe dele, ele apenas sai do lado de fora. Mas ao sair do lado de fora, ele já encontra com aqueles caras. Esses estavam na porta, só apenas esperando, pois aqui faltava só 2 dias para que ele pudesse salvar a família do moleque. Depois disso, logo em seguida, ele apenas entra em sua casa, pensando como iria conseguir esse tanto de dinheiro em apenas 2 dias. A mãe de nosso protagonista acaba aparecendo ali. Ela apareceu com alguma água aqui. Ela pretenderia lavar os pés de nosso protagonista. Ele, que não queria ver ela em uma situação um pouco triste. Vendo ela nessa situação, ele apenas deixa. No momento, ele fica bastante feliz por ter uma família onde que ele possa estar meio que confiando. Ele mesmo promete que ele vai levar a vida toda, mas vai devolver todo o dinheiro que ele e sua família está devendo. Mesmo doido para estar conseguindo a grana, e no outro dia vimos ele. Eles estavam de boa, só enchendo a pança, mas do lado de fora, aquele subordinado daquela gangue já bate na porta do moleque. Eles estavam avisando que já no próximo dia era pra estar dando dinheiro pra ele. Porém, a mãe de nosso protagonista não sabia nada disso. Então, não sabendo, nosso prota apenas diz que eles são apenas alguns amigos seus. Assim, ele tenta dar algumas coisas para esses caras comer, para que ele pudesse se tornar
amigo deles, mas nada acontecia. Assim então, ele apenas queria ir para uma certa vila, onde lá iria se encontrar com um certo professor seu. Mas já no caminho da ida, ele se encontra com uns dois figurantes. Esses dois estavam discutindo sobre uma aposta que perderam, mas já os dois capangas daquela gangue já vão bater um bate-papo com ele. Esses dois caras deviam uma quantidade boa para essa gangue. Como agora eles não precisavam mais pagar, eles levam os dois para um certo canto. Levando para esse lugar, esse cara daqui passa a peixeira nele. Nosso prota ficou surpreso que eles conseguiram matar esses dois caras. E o próximo já poderia ser o nosso protagonista. E nessa ideia de querer passar a peixeira nele, nosso meninão bota uma ideia na cabeça desse figurante. Esse logo em seguida tenta acreditar. Assim então ele faz o básico, ele apenas vai naquela vila onde que queria tanto ir. Em seguida, então, chegando perto de uma loja, um dos servos da família Lin, essa família é basicamente rival da família Shun, que basicamente ferrou a vida de nosso prota. Ao sair então para ver nosso protagonista acaba dizendo a ele, fará esse cara a ganhar 5 vezes mais moeda de ouro. Claro, ele no início não queria acreditar nisso, pedindo ajuda para aquele membro da gangue que estava junto com ele, ele manda que chamasse um tipo de cabeção de lá. O servo então leva o nosso protagonista para o interior da casa, onde lá se encontra com o cabeça de tudo. Esse, saindo para encontrar com o nosso protagonista, vemos o nosso meninão falando para esse cara as mesmas coisas que ele falou para aquele servo. Ele diz que irá dar uma forma para esse cara que fará ele ganhar 5.000 moedas de ouro a mais. Porém, ele vai precisar de início 2.000 moedas de ouro para começar. Escutando isso, esse cara vê que seu tempo está sendo jogado fora aqui. Então assim, ele pretenderia sair e mandar os guardas expulsar o nosso protagonista desse lugar. Então assim, o nosso protagonista entrega para esse cara um lenço dourado. Quando ele vê isso, ele fica bastante surpreso. Mas mesmo assim, esse cara não queria acreditar que o nosso protagonista fez isso. Ele então pede para que o nosso prota refizesse aquilo, porém, em 1 hora. Caso não fizesse, ele não iria aceitar a proposta dele, pois esse tipo de tecido é um pouco especial. Esse tecido é vendido para a família rival sul. Então assim, ele começa a explicar um pouco como faz para recriar esse lenço. Mas já em seguida, ele então entrega a esse cara já um novo lenço que acabou de recriar. Entregando, ele já fica bastante surpreso por ver isso em sua frente. Assim então, ele entrega a ele as 2.000 moedas de ouro. O protagonista, em seguida, então entrega a receita de tecido para esse cara, onde em seguida diz que com isso ele vai poder ficar um pouco mais rico. Porém, naquele exato momento, a família rival sua aparece. Chegando nesse lugar, já começa a falar que essa criação desses tecidos, na real, era a criação dessa família. No início, nosso protagonista fica bastante confuso. Como esses caras conseguiram saber dessa informação? Pois alguém, por perto daqui, tinha denunciado ele. E quem denunciou foi nada mais nada menos do que esse cara. Pois mesmo assim, esse cara aqui conseguia ter um tipo de relação com a família deles. Vendo que ambos, os dois, vão sair vencendo. Se eles dois tiverem com a mesma ideia em um só, eles não fim poderiam estar saindo vencendo. Mas nosso protagonista, nesse exato momento, só quer pensar em uma coisa. Isso era de como ele ia conseguir sair dessa situação. Mas já a sua casada já começa logo em seguida a esculachar o moleque. Além disso, pede para que os guardas levassem nosso protagonista para uma prisão. Não conseguindo, ela começa então a fazer algumas atuações. Em seguida, pede para que seu pai fizesse nosso protagonista falasse toda a verdade falsa. Sabendo que pode ser menos enganado dessa vez, ele começa a rir um pouco. Em seguida, então, ele começa já a falar algumas verdades, dizendo que as provas que eles tinham contra o nosso prota não era muito verdadeira, pois ele não seria capaz de roubar algo. Em seguida então, o patriarca da família Shu começa a tratar o nosso protagonista como um doido, pois ele não seria capaz de recriar uma forma como essa. E então, para fazer que essas acusações de nosso protagonista possa assumir como um vento, ele terá que fazer algo. Isso era recriar a mesma receita, só que um pouco melhor do que eles fez, para que eles no fim possam ser finalmente livres. Mas mesmo assim, o nosso meninão acaba mandando um desafio para esse tipo de pessoa doida aqui. Mandando esse desafio, a sua ex-casada já diz ao nosso prota que se caso ele recriasse uma tinta melhor que a sua família fez, eles iriam retirar as acusações injustas em cima do moleque. Sabendo disso, ele então apenas faz o básico. Ele aqui irá apenas demorar apenas 3 horas para estar conseguindo fazer uma cor muito melhor do que a deles. Seguindo então, ele acaba pedindo para que algumas pessoas desse lugar ficassem como testemunha. Em seguida, o nosso meninão começa a trabalhar em sua nova forma, pois ele quer criar algo um pouco mais incrível. Assim então, a noite passa. No dia seguinte, a família Shu mostra para todo mundo o novo tecido que foi criado. Mostrando isso, todo mundo fica bastante feliz com esse resultado. Um juiz que estava por
ali, acaba meio que colocando esse tecido como em primeiro lugar. Então assim, esse juiz considera que o nosso protagonista no fim roubou a receita, mas nosso protagonista ainda não mostrou o seu. Assim então nosso protagonista só apenas pega o seu tecido, que acabou de recriar, mostrando para todo mundo. Vemos eles abrindo a boca, pois eles nunca conseguiram ver um tecido tão bem feito como esse. Aqui, além de nosso protagonista conseguir vencer dessa família Shu, ele consegue mandar algumas verdades. No fim, ele revela algumas verdades que ele não foi o cara que roubou tudo. Vencendo essa de lavada, ele apenas agradece ao nosso juiz por essa sua vitória. Porém, no momento, ele reconhece esse juiz, pois esse cara daqui, no passado, havia salvado o nosso protagonista de um ataque de um urso, não só sendo salvo, como também sendo levado para um lugar para ser cuidado. O juiz, que o protagonista estava falando, dizia que estava apaixonado por alguma garota. Nosso prota nesse momento tenta dizer algumas coisas para ajudar ele, mas nada no fim conseguiu ajudar. Por ser um cara um pouco comum, ele resolveu não querer mais se envolver com essa família que quase ferrou sua vida toda. Então assim, ele sai desse local. Ao sair desse lugar, ele no fim encontra sua ex-casada, que essa viu que o nosso protagonista tinha bastante potencial e quis no fim fazer algumas trocas em trabalho de dinheiro. No fim, ela mesmo que ela queria era os tecidos do moleque, mas gado já que ele não é mais, ele apenas tenta ignorar ela. Ele apenas deixa ela falando sozinho, mas na sua tentativa de fazer isso, ela revela uma coisa. E isso era sobre mais uma dívida que a família de nosso protagonista devia para ele. Eles não iriam ferrar a vida de nosso prota, porém nosso prota terá que entregar a receita dos tecidos roxos de arco-íris. No momento, nosso protagonista pergunta como ela sabia sobre isso, mas ela só apenas parte em sua carruagem. Mas já o nosso querido agiota já brota do lado de nosso prota, dizendo a ele que terá apenas essa noite toda para conseguir 1000 moedas de ouro. Tudo isso deixa o nosso protagonista bastante preocupado, pois ele não sabia como poderia estar fazendo para estar resolvendo isso daqui tudo. Mas sem nem como saber como iria resolver isso daqui em uma noite só, ele vê que não queria voltar a trabalhar como tipo de escravo para a família de sua ex-casada. Assim então, nosso protagonista começa a dar algumas andadas por sua cidade. Enquanto ele andava por algum lugar, ele escutou a voz de alguns cavaleiros dizendo para estar abrindo o caminho, pois atrás dele havia uma certa pessoa sendo levada. Nosso protagonista, que escutava isso daqui tudo, resolveu querer bolar um plano, pois no meio daquilo tudo estava uma pessoa só um pouco importante. Seu plano era apenas usar um método seu para estar enfiando no meio dessa carruagem. Em seguida então, ele bota isso em ação. Ele pula na frente da carruagem. Em seguida, ele foi atropelado por esses cavalos. Em seguida então, a mulher que estava lá dentro manda parar tudo, onde vê que o nosso protagonista foi atropelado. Mas para ela, o nosso prota era só um pouco familiar. Nosso prota, que só estava só o pó no chão, acaba meio que sendo recolhido por eles, onde em seguida é levado para um tipo de castelo, onde lá iriam cuidar do nosso protagonista. Porém, isso daqui, tudo que o nosso protagonista estava fazendo, fazia basicamente parte do seu plano todo. Porém, isso tudo que ele estava fazendo era para estar conseguindo uma audiência com essa pessoa que acabou de atropelar o moleque. Nesta carruagem, ele fingia que estava só o pó, pois ele não queria ser descoberto. Mas já o palácio, onde que ele iria ser levado, estava já para chegar. Quando acorda, ele já fica bastante surpreso com quão grande é essa mansão onde que ele está. Ao entrar na mansão, ela acaba se apresentando aos pais, onde daqui descobrimos uma coisa a mais. Essa era sobre não ter ajudado o nosso protagonista antes, e ele fica bastante triste por ela não ser tão heróica. Mas já do nada o bate-papo entre os dois aqui não leva a lugar algum, pois em seguida a nossa morena já começa a perguntar sobre a situação sobre o reino, pois o reino está em uma crise. A sua própria família está entrando em uma própria cilada. Mulan diz que fará tudo o que é possível para estar se recuperando dessa crise, mesmo que fosse preciso cancelar um tal casamento seu. Mas já nesse momento, um dos serventes aparece, onde lá já traga o nosso protagonista. Mas já entrando, o nosso protagonista já começa a falar sobre um tal casamento que iria rolar com ela contra o outro cara. Mas nesse exato momento, o nosso protagonista faz uma proposta. Essa era sobre se ele pudesse casar com ela primeiro. Escutando isso, claro, ele fica bastante confuso. Eles claramente ficam bastante surpresos, mas nosso protagonista joga no meio da conversa uma coisa que algumas ou poucas pessoas dessa família sabiam, pois a família deles era composta por outras famílias bastante poderosas. Mas falando isso daqui tudo, esse cara já fica bastante surpreso, pois ele conseguiu falar uma coisa que poucas pessoas desse lugar não sabiam. Dizendo sobre isso, nosso protagonista revela que era um tipo de gênero da família Shu, em uma ocasião sua ex-casada. E então nesse exato momento, um dos servos da nossa nova casada começa a falar que o nosso protagonista era literalmente casado entre eles. Porém, aquilo já passou, eles não é mais.
Mas mesmo contando isso daqui tudo, mesmo com a ajuda de um dos servos dali, o pai da nossa nova casada ainda estava desconfiado. Então, saindo desse lugar com outras pessoas, vemos ali um bate-papo entre o nosso protagonista e esse cara. Ele dizia que não estava confiando em nosso protagonista, mas a informação que ele acabou de dar a eles era de alto valor. Então, ele recompensará de volta ao nosso protagonista. Agora, então, agradecendo por essa nova chance que ele acabou de ganhar, dali de trás, nosso protagonista escuta um bate-papo legal, que isso era sobre aquele general Zoom, que iria se casar com a nossa nova casada. Esse cara, na real, estava meio que perto já da cidade, onde eles iriam se encontrar. Assim, nosso protagonista ele pede vendo para que um isso, ele percebe que seu plano agora basicamente dela iria até água esse castelo. abaixo. Sabendo Após que pedir seu isso, plano esse cara vai até um certo canto. Chegando nesse ele daqui canto, terá ele que começa a fazer um gritar novo para umas plano certas um pouco mais pessoas. rápido. Em seguida, Mas naquele uma coisa, lugar, aparece a no nossa meu casada. disco Porém, ela já isso aparece que fez pedindo para esse que o cara pai chegar dela nessa mudasse cidade um pouco de mais ideia. rápido. Que Foi ele uma não ordem, deixasse talvez, de um aquele rei aí, figurante se seu plano casasse de com querer ela. se casar Porém, com ele ela, vê que não vai podia água estar abaixo mudando por de ideia completo. facilmente, Claro, pois quando caso escutou ele isso fizesse daqui isso, tudo, a sua ela não reputação gostou nem um iria pouco água do abaixo. paraíso. Não conseguindo Esse cara arrumar essa botou uma sua ideia na solução, ele só pensa que ela terá que aceitar esse tal casamento. E embora que Mulan proteste dizendo que não queria se casar com alguém fora de sua família, pois o seu irmão mais novo não tem nem sequer força para estar sustentando ele, o pai de nossa Mulan resolveu aqui apenas só estar ignorando ela, pois ele só queria apenas encontrar alguns tipos de caras que fossem um pouco mais dignos para estar se casando com ela. Porém, naquele canto ali, o nosso menino não entra. Porém, entrando, ele já começa a falar algumas paradas. Isso que falou deixa o pai de nossa casada só um pouco irritado. Só que sua esposa, do nada, brother, ela conseguiu acalmar o cara um pouquinho. Acalmando ele, esse então entrega ao nosso protagonista umas 10 moedas de ouro. Ao entregar essas moedas de ouro, eles ficam bastante felizes. Nossa morena, do nada resolveu querer chamar o nosso protagonista do segundo tolo. Isso, logo em seguida, deixa o nosso protagonista um pouco confuso. Pois aqui, descobrimos uma coisa a mais. Na vila, há dois tipos de caras que é meio que parecido com o nosso protagonista. E esses dois caras possuem o mesmo apelido. E desde então, a nossa querida casada viu ele sempre como criança brincando. Embora o nosso protagonista meio que concorde ser um dos parentes, do fundo o pai de nossa casada não aceita a proposta de querer que nosso protagonista se junte à família deles. Esse até questiona o nosso protagonista se ele não estaria ganhando, pois ele estaria sendo colocado nessa posição como piedade. Só que o que o pai dela dizia, ele nem sequer escutava nem um pouco, pois ele nesse momento estava bastante feliz, pois ele viu que ela estava lembrando dele desde o passado. Assim, isso deixa o nosso protagonista bem mais motivado para estar vencendo essa competição. Essa competição meio que irá acontecer à noite. Eles começam a preparar tudo. Nosso protagonista já fica de boas, pois o candidato meio que favorito estava por perto. Esse era o juiz, que esse mesmo juiz estava lá naquela mesma competição de antes, que nossa protagonista esmagou a família de sua ex-casada, nossa morena. Então começa a falar algumas coisas. Isso que falava para ele, resolveu falar em seguida para o nosso protagonista. Ela então pergunta para o nosso prota o que iria oferecer a ela caso aceitasse ele nessa mansão. Escutando isso, ele então começa a pensar em várias coisas do que poderia estar oferecendo, mas no final ele acaba meio que falando alguma coisa. Ele fala em liberdade. Caso ele fale isso, ela pode estar mudando de pergunta, e isso poderia piorar a situação para si. Assim então ele fala alguma coisa. Falando isso, ele só vê ela apenas saindo, mas ela não recusou ele. Assim então nosso protagonista tem um pouco mais de confiança do que ele irá vencer essa competição. Só que após um certo curto de tempo, ela chega então perto de seus pais, onde lá fala que quem ela iria ficar. Falando isso, o conde fica um pouco chateado com a notícia e também não entende a decisão dela, mas depois de um certo tempo, ela começa a explicar para a mãe dela algumas coisas. Explicando, ela começa a fazer alguns dramas. Já a visão de seu pai é de boa. A mãe de nossa casada pede para que ela mudasse de ideia, mas não. Ela apenas escolhe nosso protagonista como o novo marido seu. Escolhendo ele, ela começa a falar alguns benefícios que terá nosso protagonista no meio que no reino dele. Assim no fim, então, tendo um vencedor, esse conde daqui não curtiu nem um pouco a ideia. Então assim, com um vitorioso já saindo, ele apenas se retira desse lugar. Porém, antes de sair, ele entrega para um guarda seu um chicote. Em seguida, ele pede para que os guardas guiassem ele até um quarto de hóspede. Mas ele pedia para que esses guardas tomassem um pouco mais de cuidado, pois os pais da nossa morena poderiam estar meio que batendo as botas. Os outros estavam doidos para estar catando ele. Mas esse guarda responde que estava de boa, pois os pais deles foram se esconder num lugar pouquinho seguro. Porém, eles resolveram no fim querer mudar de alvo.
Agora os alvos desses bichos é a família de nosso protagonista. Indo então até um certo lugar onde que eles possivelmente estavam, na cidade o anúncio do novo casamento começa já a rolar, mas isso eles deixam para o lado. Indo então, podemos já ver eles chegando. Já chegando, esses pensavam só apenas em fazer o estrago. Um dos figurantes anda na direção da porta, chegando na porta e se lasca a bicuda na porta, quebrando ela. Esse cara fica surpreso, pois ele vê que eles estavam armados, mas nem mesmo assim esses caras ficam parados. Eles vão pra cima dos caras. Nesse momento, um deles até que pensa que seu fim chegou, mas do nada atrás dele aparece um guarda real. Esse guarda, apenas vê nesse certo lugar, vai estar convidando a família de nosso protagonista para estar indo até um certo casamento. O subordinado da gangue, em seguida então pergunta para ele se revelar. Esse não confiava que esse fazia parte do reino, mas logo em seguida, esse então apenas mostra uma aula. Ele no fim responde com firmeza aos pequenos subordinados que conhece o chefe da gangue. Ele tem a permissão de estar levando a família de nosso prota até o lugar onde que ele está. Assim, eles, vendo os pais de nosso protagonista saindo, eles veem que a sua missão falhou, mas tentar a sorte contra esse guarda, eles não iriam. Assim, eles mudam de ideia. Eles iriam voltar e falar com o seu chefe. Voltando, eles chegam perto do seu chefe. Chegando mais perto dele, esses caras resolvem falar tudo que aconteceu. Ao falar isso, ele escuta. Porém, ele fica bastante surpreso. Ele fica até um pouco com raiva, mas ele para e pensa por um certo curto de tempo. Eles viram que o nosso protagonista finalmente conseguiu se tornar alguém meio que importante. Porém, eles iriam meio que botar um plano em ação. Com esse plano na mente, eles vão até um certo lugar, onde nesse certo lugar onde que eles chegaram, começam a falar algumas coisas. Ao falar isso, algumas pessoas meio que não gostou da ideia de nosso protagonista, mas com o tempo, eles passaram a concordar com a ideia dele. Após um certo dia, podemos já ver o nosso protagonista saindo de uma certa coisa. Quando ele sai dali, algumas pessoas já ficam com raiva dele. Esse que ficou com raiva é a sua ex-casada. Mas só que então, o certo casamento de nosso prota com ela estava para estar finalizando. Porém, até um certo ponto, pois em seguida já aparece um senhor dessa cidade, que em seguida chega perto de nosso protagonista, pedindo ele para estar vendo o rosto do nosso prota. Ele então só simplesmente obedece, só que ao mostrar, ele se surpreende, não só ele, como todo mundo. Eles ficam surpresos, pois a nossa casada conseguiu meio que escolher o cara mais tolo de todos os lugares. O irmão já da nossa ex-casada dizia que essa história que eles fizeram era basicamente falsa, pois era basicamente impossível um cara desse conseguir uma coisa dessa. Em seguida, então, outros figurantes começaram então a julgar o nosso prota. Mas nosso meninão apenas dizia a eles que não era burro nem nada. Ele até pede para que eles entregassem ao nosso prota algo para que o nosso meninão possa estar fazendo. Eles entregam ao nosso meninão uma coisa que poucas pessoas conseguiram ainda decifrar. Nosso protagonista, quando pega naquilo, consegue facilmente decifrar aquilo. Decifrando isso, faz todo mundo ao seu redor ficar impressionado. Mas nem mesmo isso foi o suficiente, pois eles conseguiram entregar isso para uma certa pessoa. Esse era um professor, mas esse professor dizia que nosso protagonista conseguiu fazer perfeitamente o negócio. E já então, nosso protagonista em seguida desafia esses seus ex-colegas para estar fazendo um longo texto de palavras. Eles facilmente a aceitam. Aceitando, eles bolam algumas palavras meio que cruzadas lá. Porém, as três criadas, nenhuma delas conseguiram surpreender nosso prota, pois nosso meninão utilizou novamente uma habilidade sua. Usando essa habilidade, ele conseguiu criar umas palavras que poucas pessoas conhecem, mas ele venceu só dele. Porém, um outro professor ali, brota, esse queria fazer um desafio ao nosso meninão. Isso era se ele vai estar conseguindo responder a sua pergunta. Ele falando, nosso protagonista escuta. Mas nosso meninão conseguiu basicamente responder isso até que fácil. Esse que ficava desconfiado de nosso meninão passou a ficar de boca aberta para ele. Já que ele conseguiu a aprovação da maioria das pessoas, nosso protagonista irá meio que sair, pois agora ele irá até um certo canto. Ele já humilhou algumas pessoas, mas ele quer humilhar outras pessoas ainda mais. Saindo desse lugar, ele vai até a nossa casada. Chegando já perto dela, elas reinventam algumas paradas de que eles não poderiam estar ficando essa noite juntos. Mas nesse exato lugar tinha uma empregada. Nosso prota tenta dar em cima dela, mas do nada a nossa casada resolveu meio que sair desse lugar. Em seguida, já no outro dia, podemos ver ele iria sair. Porém, nesse exato lugar, a nossa Mulan aparece. Ela se desculpa por não estar acompanhando ele até a casa dos pais de nosso protagonista, mas também ela começa a perguntar do que ele vai estar fazendo aqui agora em diante. Ele revela que agora ele estará fazendo uma vingança contra um certo alguém. Porém, falando isso, nossa casada disse que isso não era uma coisa boa de se fazer, pois no fim, isso poderia estar se tornando uma coisa bem ruim para ele. Dizendo que não pode estar completando sua vingança, ele apenas resolve sair desse lugar.
pois agora ele quer fazer então ser um meio que novo amante da sua ex-esposa. Como não recebeu resposta negativa dela, ele apenas sai para realizar um pouco de sua vingança. Saindo, ele pede para esses guardas algo para que ele pudesse sair pela cidade, mas ele só traz um cavalo até o nosso pró. Ele que não sabia montar nisso, tenta a sorte. Ele caiu um pouquinho, mas no fim ele acaba conseguindo andar nisso. Andando por essa cidade, ele chega no fim na base do general da gangue, onde ele foi meio que ameaçado um pouco, mas um dos guardas de lá meio que reconheceu nosso protagonista. Devido então ter reconhecido ele, esse guia tá nosso prota até o chefe dele. Esse finge ver nosso prota com bastante felicidade, mas ele esperava por uma certa pessoa. Como não chegou, nosso prota estava aqui. Ele que estava no momento se passando como um nobre de um reino aí, ele resolveu meio que querer se juntar a essa gangue. Não querendo aceitar, nosso meninão apenas faz um pequeno suborno. Ele facilmente aceita depois. Aceitando agora, nosso protagonista é finalmente membro dessa gangue. Agora ele daqui irá fazer meio que a sua vingança. Em seguida, no mesmo lugar onde que o nosso protagonista está, uma carruagem acaba aparecendo. Dentro daquela carruagem, em seguida o chefe dessa gangue aparece. Ele já vê o nosso protagonista, já logo em seguida já sai com a atitude de querer passar a peixeira nele, pois nem mesmo um dia se passou e já tá querendo já se vingar dele. Mas já então esse chefe convida o nosso protagonista para estar entrando e tomar uma xícara de chá. Já o nosso protagonista, ao escutar isso, apenas começa a seguir ele. Entrando, eles então começam a discutir sobre a dívida dele. No momento, o chefe daqui acaba fingindo no fim que não se importavam com aquela dívida. Devido a isso então, ele pega um pedaço de papel, onde em seguida começa a atacar fogo naquilo. Ele finge também que a dívida nem sequer nunca existiu. No entanto, ele faz ao contrário, que ele ainda devia a esse chefe, porém ele no momento queimou a única prova da dívida. Só que isso só deixou esse cara só mais um pouco furioso. Já então assim no fim, ele então só apenas aceita em querer pegar o dinheiro de nosso protagonista. Já então, após finalmente pagar a sua dívida, o nosso protagonista pede para estar falando com um subordinado dele. Esse era aquele, número 3, que basicamente acompanhou nosso protagonista por 3 dias. Mas no momento, esse cara meio que queria quebrar a perna dele, pois ele conseguiu meio que perder de vista a família de nosso protagonista. Com isso, faz o chefe dessa gangue fica só mais um pouquinho irritado. Assim então, ele pede para estar chamando aquele subordinado seu, o número 13. Nosso prota no momento tinha um plano de se vingar daquele cara que tentou meio que passar a peixeira na sua família. Mas ele não quis desistir fácil. Assim, ele então sai da base do chefe. Saindo, podemos já ver a surpresa desse cara. Esse ficou bastante surpreso sobre a velocidade daquele seu subordinado. Ele antes conseguiu andar um pouco em um curto tempo de hora. Mas já nosso protagonista do nada resolveu voltar. E ele conseguiu meio que pegar no pulo do gato aquele cara que quis tentar a sorte na família sua. Chegando nesse lugar, ele começa então a tentar fazer suas ameaças para cima daquela pessoa que ameaçou a família de nosso protagonista. Enquanto ele fazia aquilo, de um outro lado já podemos ver aquele chefe. Ele, aqui, não queria estar fazendo mal algum contra aquele cara, pois ele ainda via aquele seu subordinado ainda como basicamente um irmão seu. Porém, esse certo cara aí acaba meio que fazendo uma aliança com uma certa pessoa, e isso faz esse chefe seu quebrar a mesa em um certo golpe. Em seguida, ele diz para um certo herói para ele estar fazendo algumas intimidações em algumas pessoas. O herói em seguida responde que está apenas fazendo o que ele pode fazer, e isso é só ficar na sua, pois o chefe em seguida então começa a zombar do moleque por meio que ter recusado a proposta do cara. Como então esse certo herói trabalha para um certo conde, só esse certo conde poderia estar meio que aplicando a tal justiça. Então, em troca de não querer fazer isso, ele irá meio que se tornar amigo de nosso protagonista. Devido ao nosso protagonista no passado ter agido só um pouquinho como um tolo, ele não irá meio que ocupar essa ideia estúpida dele. Mas nosso protagonista, que só escutava isso, ignorava. Ele só apenas quer uma coisa: quer que quebre aquele 13 em pedaços. Mas o chefe desse lugar facilmente recusa a ideia de nosso protagonista. Ele até queria desafiar nosso prota e seus soldados para um 1x1. Ele, doido que não é, recusa a proposta. No entanto, ele lembra que esse tipo de cena pode estar meio que gerando uma quebra de paz, pois eles no momento haviam uma paz. E diante dessa palavra agora, nosso protagonista acaba meio que falando que estaria saindo desse lugar, pois ele iria meio que visitar os seus pais. Saindo desse lugar, aquele chefe então começa já então a zombar de nosso protagonista, pois tal ação que ele acabou de fazer faz a sua família ter vergonha do moleque, mas ele apenas ignora o que ele diz. Ele em seguida sai. Saindo, ele segue em frente com alguns guarda-costas ao seu lado.
andando um pouco, ele chega finalmente na sua casa. Chegando lá, já podemos ver a felicidade deles. Eles começam em seguida então a fazer algumas perguntas ao nosso prota. Ele responde tudo, pois todo mundo ao redor deles parece ser um pouco gentil com o nosso prota. Mas o motivo do porquê ele veio até esse certo lugar era para estar trazendo algumas coisas. Isso eram uns presentes. A primeira coisa que ele dá era para o seu irmão, para que ele pudesse cuidar dos seus ferimentos. Já para o seu pai, ou mesmo, ele dá alguma coisa para que ele pudesse curar. Não só remédios que ele dá ao seu pai, ele também dá um pouco de dinheiro para que ele pudesse construir uma casa um pouco melhor. Mesmo ele tentando não querer pegar essa grana, ele faz o seu pai aceitar, pois um pouco dessa grana ele conseguiu vender naqueles tecidos diante seu. Como então sobrou alguns, ele só entrega alguns ao seu pai, que ele em seguida facilmente aceita. Ao então finalizar o que ele queria tanto dar à sua família, ele finalmente pensava em sair. Só que antes de sair, essa sua mãe aparece dizendo que um certo amigo de infância dele estava só o pó. Ela pede para que ele pudesse estar indo lá e ajudasse ele. Ele era meio burro, mas mesmo assim valia a pena estar ajudando ele, pois na infância dele, ele sofria bastante. Já o que fazia tanto ele sofrer era uma certa pessoa. Assim então ele vai chegando, ele acaba meio que presenciando uma certa cena, mas ele só ignora. Ele pede para que pudesse ver seu amigo, mas no momento o moleque não estava, pois ele aqui estava em outro canto. Sabendo disso, ele então apenas sai para estar procurando ele. Mas antes de sair, ele entrega uma grana para essa madrasta sua para estar cuidando do seu melhor amigo. Em seguida, uma outra pessoa aparece, dizendo que uma certa pessoa estava na montanha. Ele, antes, tinha defendido uma certa pessoa de um ataque de um animal nada perigoso. Assim, então, nosso protagonista finalmente chega no ponto que ele tanto queria. Porém, ao chegar nesse exato lugar, ele percebe uma coisa, que seu amigo, aqui nesse exato momento, só estava o pó. Vendo ele só o pó, ele vê uma coisa, que ele vai precisar estar ajudando ele. E nesse exato momento, ele tem bastante grana. Então assim, ele vai poder facilmente curar ele, dando orgulho para ele e para a sua família. Assim, então, ele carrega os caras na costa. Ele leva eles para um lugar um pouco mais seguro. Assim, então, ele vai até a sua casa. O lugar onde que ele pretenderia estar levando era para a casa do moleque. Ele, assim, então, coloca o cara na carroça. Ele que pretenderia estar deixando o cara, o seu melhor amigo, em um lugar um pouco mais seguro para estar sendo cuidado, ele chega em uma casa. Essa casa era basicamente do lugar onde que ele acabou de sair. Só que chegando lá, ele percebe que as pessoas que ele acabou de entregar uma grana para cuidar do seu melhor amigo, estava gastando a grana toda com outra coisa. Devido a isso, ele só apenas derruba essa mesa que tinha tudo por cima. Em seguida, esse figura que tentava gastar a grana de nosso prota, tomou no pé da orelha, que cai logo em seguida no chão. Ele via que nesse lugar o seu amigo não teria basicamente pai. Assim, ele não só humilha aquela pessoa. Essa daqui, ele só faz apenas o básico. Ele só joga ela um pouco para trás, pois nosso protagonista, nesse exato momento, resolve falar que não bate em mulheres. Apenas deixa essa coisa passar. Mas a velha dizia que ela não era boa em sair na mão, mas em si no processo, ela se dizia que era até que boa nisso. Mas nosso prota apenas ignora o que ela diz, pois em seguida, ele já sai numa carruagem. Em seguida, então, ele já vai direto para a mansão, pois chegando lá, ele poderia estar meio que cuidando melhor do seu amigo. Só que quando chega, ele já é impedido por esse cara, que era basicamente um chefe da guarda dessa mansão. Isso que fazia era basicamente uma coisa matinal deles. Assim, então, esse cara começa a olhar a carruagem, onde que em seguida consegue perceber uma pessoa lá dentro, só que ele não gostou da ideia de ter um cara lá dentro. Assim então, ele dizia que ele não poderia estar entrando, mas nosso prota poderia. Nosso protagonista, ouvindo isso, vê que uma confusão estava prestes para começar. Devido a isso então, outras pessoas do fundo aparecem. Essas pessoas, quando apareceu, resolveu querer ajudar nosso meninão, pois eles viam que o melhor amigo de nosso prota estava quase partindo dessa para melhor. Assim, em seguida, o seu sogro basicamente surge nesse lugar. Em seguida, ao surgir ali, ele resolveu querer também ajudar o nosso prota. Chamando um médico para ver o que estava acontecendo, a nossa Mulan irá meio que guiar o nosso protagonista e a sua carruagem. Mas nesse momento, ela estava um pouco para baixo, pois deixou o nosso protagonista se ferrar um pouquinho. Só que aquele guarda que estava tentando ferrar o nosso prota, no fim ele recebe uma pequena punição. Após essa pequena punição dele, já podemos ver o nosso protagonista. Ele leva o seu amigo para estar meio que sendo ajudado. Mas em seguida, um médico surge nesse lugar. Ele, quando chega, percebe uma coisa, que o amigo de nosso prota estava bastante ferido. E ele diz que não será uma coisa bastante fácil, está basicamente curando ele. Nossa morena fica bastante confusa também, de que se ele vai estar conseguindo curar o melhor amigo de nosso protagonista. Então assim, vendo que o médico era de qualidade, ela então acalma o nosso prota, dizendo que ele poderia basicamente estar sendo curado ali. Só que para aquele médico,
as coisas irão ficar um pouco complicadas. Assim então, algumas pessoas saem, pois precisava de um certo remédio. No entanto, no momento, nossa protagonista revela que ele não é seu irmão, mas em si um irmão de amizade, pois ambos eram bastante amigos no passado, e eles se consideravam mais do que amigos. Então em seguida esse cara já aparece, e já chega dizendo ao nosso protagonista que ambos dali terão meio que uma pequena conversa no seu escritório. Eles então vão, seguindo o caminho, eles chegando, esse cara então já começa a dar algumas punições ao moleque, pois ele pensava que nosso protagonista estava deixando seus amigos no meio do nada. No início, nosso protagonista tentou meio que se desculpar, mas nosso protagonista do nada resolveu não querer escutar o que ele acabou de dizer. Assim então, em seguida ele já começa então a contar um tipo de história sua. Contando a sua história, ele percebe que quem eram os malvados da história eram certas pessoas, e isso deixou esse cara só um pouco o pé da vida. Agora, ele vê que terá que dar certas punições a essas pessoas que fizeram isso com o nosso protagonista. Em seguida então, ele pede para que o nosso protagonista não saísse dessa casa, pois ele havia chamado uma certa pessoa que iria meio que vir conversar com o nosso protagonista sobre essa tal situação que ele acabou de passar. Só que ele apenas ignora o que ele diz. Em seguida então, ele vai até o nosso prota e entrega um livro. Esse livro era para estar memorizando umas certas palavras. Esse cara acaba dizendo ao nosso prota que ele apenas demorou um mês para estar conseguindo memorizar tudo aquilo. Ele começa a olhar e percebe que esse livro era só um pouco grande. Para o nosso prota, isso não é problema, pois ele tem um hack. E graças a esse seu hacker, ele consegue facilmente ler todas essas palavras em alguns minutos, que deixa o seu sogro bastante feliz e surpreso com o nosso prota. Após eles cuidar de seu amigo, o nosso protagonista é chamado por seu pai de sua morena. Eles levam nosso protagonista para um canto. Chegando lá, ele mostra algo ao nosso protagonista. Isso era uma coisa mega importante que eles precisam estar aprendendo. Agora que ele faz parte desse reino, ele terá que estar sabendo disso. Isso era basicamente um livro grande, que esse demorou apenas alguns meses para estar lendo isso tudo. Mas já em seguida, ele entrega aquilo ao nosso protagonista. Entregando, o nosso protagonista já começa a ler. Ele não demora nem sequer 2 dias, em sim alguns segundos, pois graças ao seu hacker, ele consegue ler tudo, apenas olhando. Mas em seguida, nosso protagonista se ajoelha. Ele agradece ao seu sogro por ter salvado a sua família, onde em seguida, ele começa a revelar algumas coisas, que a família Shu tentou a sorte de querer acabar com a vida de nosso prota. Ao falar isso deixou o cara um pouco pé da vida, mas por ter lido aqueles códigos extremamente rápido, ele confunde as coisas. Ele acha que nosso protagonista era na real um preguiçoso, porém nosso protagonista refuta ele, dizendo que tinha uma memória boa. Porém seu sogro não quis acreditar nele. Ele demorou apenas alguns dias. Já esse sogro seu demorou uns meses para ler aquilo tudo. Também nem o maior prodígio do lugar onde que ele tá conseguiu fazer essa tal coisa. Então ele começa então a achar que nosso protagonista está de brincadeira ao dizer que memorizou isso tudo em apenas uma noite. Ele manda chamar alguns guardas para poder trazer um chicote ao lugar onde que nosso protagonista está. Caso nosso prota não consiga falar algumas coisas que ele irá falar para ele irá dar uma punição ao moleque. Em sua visão, uma punição será a coisa mais leve que o nosso protagonista receberá. Nosso prota, enquanto via ele querendo fazer algumas coisas, da porta alguém brota. Esta era basicamente a nossa casada, só que ela resolveu querer entrar no meio da brincadeira. Ela pede para que ele não fizesse isso com o nosso prota. Não querendo fazer mais, ele começa a fazer algumas perguntas a ele. Essas perguntas eram sobre aquele código que ele diz que conseguiu memorizar. Falando para ele falar algumas coisas, ele fica de boca aberta ao ver o nosso protagonista falando algumas coisas que só tinha naquele livro. Falando letra por letra, esse sogro dele não quis ainda querer entender. Então, ele pede para que sua esposa deixasse ele sozinho. Ela apenas pega o chicote que aquele guarda trouxe junto. Tirando aquilo do lugar, ele pede por espaço. Uma vez sozinho, o sogro de nosso protagonista começa a perguntar a ele como ele conseguiu fazer isso. Nosso prota só começa então a falar algumas baboseiras. Ele apenas pede para que ele falasse de uma vez por toda tudo o que ele sabe. Para isso, o nosso protagonista então resolveu querer falar algumas coisas para ele. Ele conta que na verdade, que quando ele estava na casa do Xiao, ele meio que morreu, mas ressuscitou. Em sua mente, ele conseguiu ganhar uma habilidade de memorizar tudo. Ele não pode mais esquecer as coisas. Então em seguida, o sogro já começa então a contar uma história. E no passado, alguém possuiu o mesmo tipo de habilidade, porém uma pessoa insignificante que morreu e ressuscitou
como um mestre de artes marciais, ele começou a receber alguns tipos de território. Além do mais, ele conseguiu se tornar um comandante extremamente forte. Vendo isso, nosso protagonista começa a pensar que há outras pessoas semelhantes a ele. Após então nosso protagonista explicar tudo que o nosso protagonista viveu, ele entende as coisas. Assim agora, o nosso protagonista terá que estar meio que estudando para conseguir aprender um pouco das habilidades que ele não conseguiu aprender. Caso ele consiga aprender isso tudo em um curto de tempo, ele irá meio que remover a punição que deu ao nosso meninão. Após então falar isso, nosso prota agradece. Logo em seguida, ele sai. Ele chega em um certo canto, onde lá ele já começa a mexer com esse guarda. Porém, no entanto, aquele sogro seu acaba impedindo isso, pois o sistema do lugar onde que vive está prestes a mudar. Ele poderia ser meio que considerado um tipo de ladrão. Porém, ele promete ao nosso protagonista que em 6 meses fará algum tipo de justiça à sua família. Já então ele não quis mais lutar contra um guarda. Agora ele resolveu querer sair na inteligência com ele. Ele resolveu querer estar meio que brincando com ele em algum tipo de jogos. Na frente um pouco tinha um cassino. Vendo o cassino, o nosso protagonista, mas ele segue o caminho. Eles entram lá dentro, mas já ao entrar, esse figurante já começa a querer botar algumas ideias na mente do nosso prota, porém o outro impede de que isso aconteça. Não querendo dar atenção para a figura, o nosso protagonista começa a sua brincadeira. Aparecendo nesse lugar, geral vão a loucuras, porém nosso protagonista logo em seguida se senta. Aqui, eles começam a propor algumas ideias. Nosso protagonista diz que caso ele perca, ele terá que pagar a eles 1000 moedas de ouro. Os outros começam a propor as suas ideias também, mas para começar, o nosso meninão já pega emprestado de um alguém 1000 moedas de ouro para dar início. Só que o que ele jogava era basicamente jogo de azar. Ele terá que meio que adivinhar o número do dado que irá cair. Ele não queria estar conversando com coisa nenhuma. Para isso, eles dão início. Para começar então, o nosso protagonista resolveu querer apostar baixo. Em sua mão, ele tinha 1000 moedas de ouro. Ele aposta isso tudo. Na sua primeira tentativa, ele vence. Vencendo dessa, seus rivais então resolveram querer estar desistindo. Ao seu lado, o mesmo faz a mesma escolha. Mesmo que ele via os outros perdendo, esse queria continuar. Querendo continuar, esse então resolveu querer apostar um pouco a mais. Ele aposta 2000 de ouro. Porém, por ter apostado 2000 de ouro, o nosso protagonista ficou bem mais motivado a vencer dele. Ele venceu facilmente. Ao vencer dele, esse cara consegue ver que até agora ele só perdeu para o nosso protagonista. No momento, ele vai precisar fazer algo para estar recuperando a grana que perdeu, pois caso não consiga fazer isso, quando voltar para sua casa, a sua família irá fazer picadinho dele. No momento, nosso protagonista estava cansado já de vencer de figurante, mas mesmo assim, o nosso meninão dava umas elogiadas nele, pois o cara era até que bom. Ele faz o mesmo, mas com um sorriso falso na cara, dizendo o mesmo para ele. Esse queria apenas continuar com sua aposta, só que agora quem iria rolar os dados seria ele, pois ele tinha um truque, que quando joga os dados, eles conseguem meio que alterar os números quando é lançado os dados em algum lugar. Porém, graças à sua habilidade, que ele conseguiu conquistar de respeito do seu pai adotivo, ele iria tentar vencer de nosso prota, porém nosso meninão em seguida já lança os dados. Ele pergunta então se o número é alto ou baixo. Na sua mente, ele então pensa que agora está bastante ciente que o nosso protagonista vai perder. No entanto, o nosso protagonista não está mais nem aí para isso. Ele estava cansado de vencer. Atrás de desafios, ele resolve querer trocar de jogos. No momento, ele cria um jogo que trouxesse um desafio para si. Ao fazer esse pedido, esse bicho feio já fica empolgado. Assim, ele pede para que essas outras pessoas trouxessem aqui o novo jogo. Esse novo jogo consistem em 32 fichas que serão colocadas sobre a mesa, e o vencedor será determinado pela pessoa que tirar o número mais alto. Além disso, nesse jogo tem uma coisa a mais: eles podem meio que estar trapaceando para conseguir vencer. Uma vez que traga o jogo 19, ele, vulgo feinho, espera que com isso nosso protagonista seja arruinado por completamente. Mas nosso protagonista pede para comprar umas novas cartas, porque desconfiava dele, sabendo que ele queria fazer algumas coisas. O nosso protagonista faz uma ameaça. Sua ameaça era de querer estar deixando o lugar onde que ele está. Falando isso, deixa esse figurante feio bastante assustado. Só que para não ficar chamando esse bicho feio de bicho feio, irei botar o nome nele, 19. Assim então, ao escutar isso, o nosso 19 se assustou só um pouco. Agora, ele ordena para que comprar suas novas cartas. Ele até confia em suas habilidades desse jogo. Após um bom tempo, eles trazem diferentes baralhos para estar jogando e dão a ele a oportunidade de escolher o que ele vai achar de melhor. Após um tempo, o nosso protagonista escolhe um.
o protagonista então em seguida dá a permissão para que o 19 tirasse a sua primeira carta. Já então, tirando aquela carta, ele começa já a utilizar a sua habilidade de raio-x, onde que nosso protagonista começa a ver os números por trás da carta, e ele percebe que o 19 conseguiu tirar um duplo 10, tendo a sexta melhor combinação. Em seguida então, nosso protagonista tira a quinta melhor combinação. O 19 em seguida começa a apostar 100 moedas de ouro. Já nosso prota aumenta a brincadeira, aumentando para 1000. Ao ver a coragem de nosso protagonista, todos os figurantes comemoram. Para então nivelar o jogo, esse figura aumenta a aposta para 1k também. Após um tempo, ele chega finalmente a hora de estar revelando as cartas. Vemos que o 19 em seguida começa a abrir a boca ao ver que nosso protagonista ganhou novamente. E ao mesmo tempo, todos os figurantes ao fundo ficam impressionados com a sorte que o nosso protagonista tem. Ele fica irritado. Já então o 19 começa a se perguntar como nosso protagonista consegue fazer isso. Como ele consegue estar vencendo sem perder uma vez. Já então, sabendo que ele está perdendo bastante, ele continua a insistir em querer jogar mais. Aceitando, o nosso protagonista nem sequer demora uma hora. Ele conseguiu vencer do moleque novamente. Porém, por ter perdido novamente, ele fica pé da vida com o nosso protagonista. Ele também não consegue acreditar que nesse tempo curto aqui, ele conseguiu perder 13.000 moedas de ouro para o nosso protagonista, pois ele antes era sequer um sujeito que nem sequer era reconhecido neste lugar. Porém, ele percebe que seu pai vai estar dando a ele uma bela punição. Lembrando disso, ele acaba se travando tudo por dentro. Porém, ele começa a se levantar, pedindo permissão para se retirar por um certo curto de tempo. Saindo, vemos nosso protagonista se perguntando por que estava saindo agora. Ele, com a cara de derrota, nem responde a sua pergunta. Assim, ele sai correndo deste lugar. Saindo, ele vai até o seu pai. Chegando lá, ele inventa algumas paradas para pelo menos se safar um pouco. Mas enquanto falava isso, vemos eles armando alguma coisa para o nosso protagonista, de que ele vai estar em uma hora ou outra chegando neste lugar onde que eles estão. Caso ele consiga aparecer aqui, eles então assim mandariam que cortasse os seus braços, que em seguida iria também dar a punição ao seu filho por tal estupidez. Sua punição seria apenas cortar suas pernas. Em seguida, o chefe da família Shu começa a zombar dele por ter se metido com o nosso protagonista. Além do mais, nosso prota agora faz parte do reino. Só que isso faz ele ficar só um pouco irritado. Porém, eles começam a comentar sobre algo. Isto era sobre o nosso protagonista. É dele estar apostando em seus cassinos. Eles, logo em seguida, começam do nada a rir. De um outro lado, podemos ver o nosso 19. Ele travava, pois na sua mente ele se perguntava do que iria acontecer se ele falasse que perdeu aquela grana toda. Mas mesmo travado, ele queria tentar a sorte. Ele fala para eles que ele conseguiu perder uma grana alta para o nosso protagonista. O moleque quase morreu, mas foi salvo, pois esse resolveu querer sair, pois queria estar se encontrando com o nosso protagonista. Chegando lá, descobrimos uma coisa, que para o conde nesse momento perder 10.000 moedas de ouro seria um pouco demais, pois mesmo que o número de seus soldados tenha diminuído, ele ainda precisa estar sustentando toda a mansão. Além do mais, ele tem seus guardas, sabendo que ele pode estar se ferrando um pouco. Esse começou a ficar um pouco para baixo, pois não poderia estar fazendo mais nada contra o nosso protagonista, pois ele sabe que se mexer com o nosso prota, outras pessoas um pouco mais fortes irá ferrar com a vida dele. Sabendo disso, ele então pede para que o nosso protagonista fosse em um certo canto para conversar a sós. Ele aceita. Entrando lá, podemos já ver esse cara reclamando um pouco com o nosso protagonista. Esse reclamava da atual atuação que nosso protagonista fez. Ele conseguiu vencer do seu filho, e como resultado, ele teve que ferrar com a vida dele um pouco. Mas nosso meninão, no momento, não estava nem ligando para o que ele falava, tentando utilizar um pouco de vantagem para cima dele. Ele não curte nem um pouco nada disso. Ele pretende estar atacando o nosso prota, porém os guardas de nosso meninão entram no meio. Ficando de boa na sua, vemos nosso protagonista. Ele era apenas um moleque de gente boa. Para isso, ele estará fazendo um acordo para ele, para que ele possa estar pagando a metade da grana daquele moleque que perdeu. Falando isso, esse então se levanta. Ele vai até a janela, onde lá ele fala que iria pagar um pouco da dívida, porém em troca ele vai precisar de que algumas fichas fiquem do lado do nosso protagonista. No momento, o nosso protagonista tem um grupo enorme do seu lado. Mesmo tendo esse grupo grande, esse cara não desistiu de querer vencer de nosso protagonista para estar recuperando aquela grana toda que aquele moleque perdeu para o nosso protagonista. E como o conde também não virá para estar vendo o nosso protagonista perdendo aquilo e também não está apoiando em querer cobrar aquela dívida, ele
no fim não estará dando nada ao nosso protagonista. Claro, quando ele escuta isso, ele começa então a elogiar ele, que no caso então ele irá continuar a ganhar dos outros jogadores. Ao falar isso, ele fala outra coisa, que nesse momento o nosso protagonista queria desafiar ele para um x1. Esse queria vencer o chefe de todo. Gostando de desafio, ele aceita. Aceitando, já podemos ver o nosso protagonista, mas ele em outro lado, onde aqui eles começam a aposta. Já nesse momento o nosso prota começa a apostar bem alto. Como sempre, o nosso protagonista conseguiu vencer dele. Enquanto ele via a sua família indo pro buraco, esse brota do fundo. Esse só apareceu mesmo aqui para tentar a sorte. Só que o nosso meninão não estava mais nem aí para ele. Mas falando isso, esse cara fica só um pouco irritado com o nosso protagonista, mandando algumas ameaças para ele. Um grupo de figurantes cerca o nosso protagonista para estar protegendo o nosso prota. Por ver que o nosso protagonista, nesse momento todo, só estava vencendo aquelas apostas que ele estava fazendo com todo mundo, eles resolveram ficar do seu lado. Já então o chefe desse cassino resolveu querer fechar o cassino que eles estão, em troca das fichas do outro dia. Só que os figurantes não gostou nem sequer um pouco da ideia desse chefe aqui. Ele ficou desapontado com a ideia. Só que o nosso protagonista brota do fundo. Ele acaba falando para esses figurantes que esse cara não possui só um cassino, ele tem 4 cassinos. Assim, ele com o seu grupo resolve querer sair do cassino onde que eles estão. Só que essa escolha que o nosso protagonista fez deixou ele só um pouco mais irritado com o nosso prota. Neste momento, esse chefe se arrepende bastante por não ter mandado o nosso protagonista já para um outro mundo. Então, ele mandou fechar os outros cassinos seus. Ele só se recusa em aceitar os pedidos de nosso protagonista, pois os cassinos seus representam a renda de sua gangue em 60%. Se ele fechar todos os cassinos seus, ele vai à falência. Falando com esse outro figurante, ele fala que não mais seria necessário fazer isso. Esse, na real, acaba tendo uma ideia um pouco melhor. Essa ideia era de contratar um maluco aí para estar se livrando do moleque. Embora que isso ocorra um risco de estar lutando com os Cavaleiros dos Condes, esse só no fim muda de ideia. Ele bota outra ideia de dar uma punição em seu filho novamente. Porém, esse outro que aparece no fundo diz que não era para fazer essa coisa. Caso ele prossiga com a ideia, ele mesmo dará uma punição a esse chefe. Sua punição era de tirar ele como um cargo de chefe, pois sua reputação já não era tão boa como é. Ao falar então para que não era para mexer com o moleque, ele então resolveu querer sair. Ele queria então se encontrar com o nosso protagonista. Saindo em cima de um cavalo, ele começa então a ver algumas coisas de diferente. Porém, aquela dívida que o nosso protagonista tinha antes com aqueles figurantes aumentou. Ele quer agora um pouco a mais, pois uns figurantes tinham mexido com o nosso protagonista. Só que isso que o nosso protagonista falou para ele deixou o bicho só um pouco pé da vida. Ele começa então a avançar no moleque. Ao avançar nele, ele agarra o moleque. Agarrando ele bota por cima de si. Ao botar em cima de si, esse brutamonte começa do nada a rasgar o nosso protagonista ao meio. Porém, isso que ele fez deixou todos os figurantes do lado bastante surpresos. Porém, isso tudo que acabou de acontecer foi só na cabeça desse bicho. No momento então, esse cara deixa a dívida para o lado. Só que ele precisa fazer uma outra coisa. Isto era de estar quebrando as pernas de algum figurante. Esses figurantes eram o 19 e esse outro. Como também o outro, eu não vou ficar chamando ele de outro. Esse se chamará 14. Ele chega no 14 e no 19, onde lá começa a falar as acusações que eles fizeram com o nosso protagonista. Suas acusações devem ser punidas com algumas coisas. Em seguida, ele diz que tiveram alguns problemas com o nosso protagonista, por querer meio que se vingar dele. Vemos já eles aparecendo amarrado em umas cordas. Os dois ficam parados de pé e por trás dos dois, aquele brutamonte aparece pegando um pedaço de madeira já. Ao pegar nesse pedaço de madeira, ele cola já do lado desse figurante. Brotando, ele começa a pedir desculpas do que vai estar fazendo agora com ele. Porém, ele acaba no fim ignorando as desculpas do velho, deixando ele extremamente irritado com ele. Após recusar então as suas desculpas, ele levanta aquele pedaço de madeira. Em seguida, ele lasca isso na perna do 14. Ao ver isso, o 19 fica travado, pois ele não queria que isso acontecesse com ele. Ele pede ao seu pai para que não fizesse isso. Porém, falando isso, ele começa a ignorar tudo do que aquele 19 falava. Já o 19 alega ter sido leal a ele. E também ele não entende os motivos pelos quais ele estava fazendo isso. Já no entanto, ele não curtia tanto as falas deles. Ele então só pede para que ele calasse a sua boca. Em seguida, o chefe se prepara. Ao se preparar, ele lasca isso na perna do 19, deixando ele travado no
no chão. Porém, quem fica mais travados são os figurantes da gangue dele. Eles começam a pensar que logo depois do 19 e o 14 se ferrar um pouquinho, eles seriam próximos, pois o 13 e o 19 era basicamente os caras mais leais a esse chefe. Travando de medo, eles pensam que era o próximo, mas esse só ignora os figurantes. Ele pergunta ao nosso protagonista se está satisfeito. Aí nosso protagonista começa a responder que ainda não, ele queria mais, pois ele responde que o chefe havia prometido algo a ele. Ele é um homem de palavra, espera que sua promessa seja cumprida. Mais uma vez, isso deixa o chefe de todos um pouco mais irritado com o nosso protagonista, pois já naquele dia, esse cara já conseguiu perder muito. Porém, no meio da brincadeira, ele inventa uma coisa, de que um dia ele se tornará um pouco mais aliado do Conde, onde lá ele poderá ferrar um pouco com a vida de nosso protagonista. No entanto, as coisas ficou tarde. Nosso protagonista queria estar indo embora, porém o chefe fala que iria terminar as coisas mais rápido possível. Porém, isso daqui só estava deixando esse cara cada vez mais com raiva de nosso protagonista. Ele não está acreditando que isso não tenha acabado ainda. Assim, ele pede ao nosso protagonista para que não desafiasse ele, mas nosso prota apenas responde que ele não está desafiando ninguém. Mas ao acabar com isso, nosso protagonista resolveu querer cobrar a grana que aquele cara devia para ele. Porém, no momento, ele queria 19k, mas 19 era pouco para si, pedindo 20. Vemos ele indo a loucuras. Este não gostou nem sequer um pouco de sua escolha. Porém, essa sua escolha deixou o cara muito mais irritado. Ele pega naquele pedaço de pau que estava ao seu lado, segurando aquele na mão. Ele vai na direção de nosso protagonista, não tendo como fugir. Ele começou a lascar sequências de ataques em nosso prota. Um dos ataques acerta a cabeça do moleque, deixando ele só o pedaço. Vemos aqui que aquilo tudo não foi real. Isso foi basicamente uma coisa da cabeça dele. Ao então finalmente acabar com as suas imaginações um pouco bizarras, para então ficar com a dívida toda quitada, esse paga ao nosso protagonista 2.000 mais 2.000. Finalizando uma conta de 4. Ele fica satisfeito com essa nota de 4 que ele ganhou, mas sua grana, ele não fica satisfeito em segurar na mão. Ele começa em seguida a dividir aquela grana sua com todo mundo. Porém, o que deu a grana para o nosso protagonista não curtiu. Para isso, esse cara então pede para que esses figuras espanquem o nosso protagonista como se não houvesse o amanhã. De um outro lado, já podemos ver o nosso protagonista. Nosso prota aqui ficava de olho em algo. Isto era sobre alguns capangas daquele brutamonte. Sabendo que eles não irão ter uma intenção boa, nosso protagonista do nada começa a liderar algumas pessoas, dizendo que no momento a oferta do ouro acabou, mas isso iria fazer uma situação ficar um pouco mais pior. Porém, outros figurantes brotam do fundo, que em seguida já começa a encorajar outros figurantes para começar a ficar um pouco mais faminto e violentos para conseguir uma grana. No entanto, esse plano desse velho vai água abaixo, pois nosso protagonista tira de sua mão uma nota promissora, que isso basicamente obrigou o cassino a assinar um tipo de contrato, que isso logo em seguida acalma a multidão. Ele declara que não aceitará as moedas dele. Pelo contrário, nosso protagonista estará dando aos cidadãos as moedas que eles, os cidadãos, perderam nestas apostas que eles fizeram. Para argumentar bem, ele começa a falar que o dinheiro que eles conseguiram obteve de uma maneira um pouco injusta das pessoas que foi basicamente forçada a pagar. No entanto, o nosso protagonista não queria ficar segurando a grana toda. Ele dará então para um senhor da cidade, onde mesmo que aquele senhor irá dividir a grana todas que aqueles caras perderam no cassino para eles mesmos. Quando as pessoas escutam o que o nosso protagonista falou, ficam bastante empolgados com a resposta deles. Todos apostaram aquilo em uma forma positiva, com o seu discurso que o nosso meninão deu. Os planos desse figurante aqui foi tudo água abaixo graças ao nosso protagonista. Mas nosso protagonista vê que nesse momento iria rolar algumas coisas bizarras. Então para esse exato momento, ele queria meter o pé desse lugar. Após fugir dali, já aqui nós já podemos ver o nosso protagonista em seu reino. Mas antes de chegar lá, outros figurantes aparecem. Eles só aparecem nesse momento para estar elogiando o senhor da cidade. Enquanto elogiava, esse cara observava tudo com uma confiança atrás de nosso protagonista ter conseguido aquilo tudo de uma forma meio ilegal. Enquanto isso, na mansão dos condes, o nosso sogro ficava de um lado para o outro andando. Ele ficava na esperança de nosso protagonista aparecer, pois esse estava ansioso para estar escutando as histórias de nosso protagonista e de sua viagem. Embora que esse fique um pouco preocupado com aqueles figurantes que eles ainda podem estar meio que se virando contra o nosso protagonista, eles vêem um dos subordinados saindo da sala. Porém, ele começa em seguida a falar algumas coisas um pouquinho importantes para ele. Nosso protagonista não começa nem sequer a enrolar. Ele conta sobre a sua vitória, sobre o cassino.
Quando eles escutam, eles ficam bastante felizes, mas sua felicidade aumenta mais quando eles escutam que o nosso protagonista conseguiu fazer que 2 figurantes quebrem a perna. Um foi o 14 e o 19. Porém isso, na visão dele, não foi um pouco mais aceitável. Ele não curtiu tanto ver essa sua atuação. Mas então, ao falar aquilo, ele fala sobre a grana que ele conseguiu arrumar daquele cassino. Ele começa a falar que a grana toda que conseguiu, ele resolveu no fim devolver para a população. Essa sua atuação deixou ele sem sequer uma palavra. Ele fica feliz com a atuação de nosso protagonista, que foi uma coisa boa para ele e para o reino. Porém a sua ação poderá no futuro trazer algumas consequências ao reino. Mas no entanto, ele não acreditou que ambos estariam atacando o próprio reino. Ele vê que seu reino agora está um pouco na ameaça. Sabendo disso, ele sai. Embora que ele não tenha achado um pouco de sentido nisso, de nosso protagonista ter se arriscado tanto para isso, ele percebe que no futuro, o nosso meninão não terá tanta sorte como ele tem agora. Mesmo sabendo disso, o nosso protagonista não liga para o que estava acontecendo. Eles saem para um canto, nosso prota vai para um outro. Andando por um caminho, ele encontra sua esposa. Ela então começa a falar que estava do lado de nosso protagonista. Ao falar isso, ele ajuda a retirar essa armadura que ela possuía. Mas em seguida, ambos vão para um quarto, onde algumas coisas começam a acontecer. Só que a trama principal começa agora. Porém, para nós aqui saber como vai estar finalizando isso tudo, nós teremos que deixar para uma próxima parte. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno resumão. Mas antes de finalizar, eu peço a vocês que passem no canal, que estarei deixando o primeiro link no comentário fixado, e que dê um apoio para ele. Só que para vocês que assistiram o vídeo até aqui, façam um comentário dizendo sorte. Então, nos vemos por aí, né?